Boa tarde, boa noite, bom dia, para onde quer que você esteja me escutando nesse momento. Antes de começar a trazer o conteúdo que eu pensei em compartilhar aqui com vocês nesse episódio, eu queria relembrar que a gente está no primeiro podcast desse ano de 2025, então queria aqui te desejar também um feliz ano novo e espero que esse ano de 2025 seja um ano para a gente tomar ainda mais consciência de quem a gente é, ainda mais consciência de como a gente está e possa aplicar isso no mundo de fato, sabe? Encontrando mais da nossa autenticidade, encontrando mais da nossa expressão genuína, encontrando mais a nossa humildade também, para que a gente possa se permitir ser humano e ser vista como ser humano, né? Eu sempre falo que o erro que a gente pratica na nossa vida e que a gente vai praticar ao longo da nossa vida, porque a gente só aprende errando, ele ensina muito pra gente sobre essa tal humildade, né? Sobre esse lugar que a gente pode experimentar de nos lembrar que nós estamos constantemente mudando, evoluindo, crescendo, aprendendo, errando, acertando e também de permitir o outro nos ver dessa forma, né? Porque muitas vezes essa cristalização de como a gente deveria ser e a blindagem que a gente carrega com esse peso que a gente aprendeu a carregar achando que é normal viver dessa forma, nos afasta do outro, nos afasta da nossa conexão genuína com o outro. Então, esse é o meu desejo pro meu, pro seu e pro nosso ano, porque quanto mais conhecimento a gente tem de nós mesmos, quanto mais autopercepção a gente desenvolve de nós mesmos, quanto mais relacionamentos reais a gente vive, eu acho que não tem jeito do mundo se tornar um lugar pior assim, muito pelo contrário. A gente se torna mais empática, mais presente, mais consciente das distorções, mais consciente das distrações, para que a gente possa seguir firme naquilo que só a gente pode entregar para esse mundo, porque se cada um de nós está nesse mundo, existe algo que cada um de nós vai precisar entregar. E que aí não adianta eu tentar entregar por você, você tentar entregar por mim, é a gente aprendendo a entregar o nosso melhor e cumprir as nossas missões, sejam elas conhecidas ou desconhecidas por nós aqui nessa vida, principalmente sendo quem a gente é. Então, dito isso, hoje eu queria falar sobre um tema que talvez ele seja um pouco polêmico, que é sobre perder o medo de constranger pessoas. E isso eu acessei através da minha própria história. Muitas vezes a gente deixa de se posicionar sobre algo que é importante pra gente, algo que realmente nos atravessa, pelo medo de constranger aquela pessoa, pelo medo de deixar um climão, né? De nós sermos as pessoas responsáveis por gerar o climão. E a gente já se coloca como sendo o cocô do cavalo do bandido e a pior pessoa do mundo. E para te contar essa história, eu quero te contar uma coisa que aconteceu comigo. Há um tempo atrás, eu saí um dia à noite e aconteceu uma experiência de uma pessoa, de um músico, falar um pouco do meu trabalho de uma forma bem pejorativa, né? De falar que terapia holística está conectada com leite de aveia e que leite de aveia não é leite. Eu não sei você, se você está me escutando aqui, trabalha com terapia holística de alguma forma, o que você já escutou de absurdo sobre isso? E acho que também isso não é uma questão específica da terapia holística, né? Eu acho que dentro de cada profissão tem alguns estereótipos que são criados, algumas distorções que são criadas, e algumas pessoas completamente ignorantes não têm o conhecimento e saem papagaiando sobre coisas que não têm a menor noção, né? O menor nexo de serem ditas, assim. Eu ficava pensando enquanto a pessoa tava falando isso, nossa, se essa pessoa escutasse em voz alta o que ela tava falando, depois, assim, só escutar, será que ela não ia achar um absurdo o que ela tava falando? Só que o que acontece é que a gente tava num lugar à noite, né? Era um bar à noite, não tinha só eu naquela roda, tinham várias outras pessoas naquela roda, e era uma pessoa que ficava ali me perguntando, né, e achando que eu era musicista, porque meu namorado é, né, e já havia algumas vezes encontrado ele, eu falei, nossa, mas eu não sou musicista, né, vou falar que eu sou terapeuta, e quando eu falei já veio você é terapeuta holística? Nossa, como um lugar
de dó e de pena e de, coitadinha dela, algo do tipo, né? E vieram umas falas muito pejorativas num lugar de comparar a terapia holística com leite vegano e falar que leite vegano não é leite, falar que as pessoas que escolhem terapia escolhem por conta de uma tristeza e não por conta de uma alegria. E esse julgamento não me cabe, não me compete, porque eu realmente acredito que todo mundo escolhe uma profissão por conta da luz e da sombra que tem nessa profissão. E talvez a gente não tenha consciência disso, né? A gente vai descobrindo ao longo da vida, mas foram questões bem idiotas, assim, sendo bem real e honesta com vocês. Pra mim foram coisas muito absurdas e muito idiotas de serem ditas. E durante esse processo, como eu fiquei surpresa com o que chegou, eu fiquei congelada, digamos assim, né? Eu fiquei num estado meio congelada e dentro da minha cabeça eu só falava assim: por que está aí? Sai daí, vai embora daí, né? O que vai acontecer com aí, né? Se você for embora, nada, então vai embora, vai viver sua vida, para de ficar escutando baboseira de uma pessoa que claramente não está disponível para troca e para conversa. E só que eu não fiz isso. E eu não fiz isso porque na hora eu falei assim, gente, será que eu tô muito doída? Será que eu não tô escutando direito o que tá sendo dito? Porque as pessoas ao meu redor não estavam manifestando nenhum tipo de reação que me sinalizava isso, né? E como sim, eu tenho um padrão de autocobrança muito grande e essa autocobrança faz muitas vezes com que a gente não valide o que a gente está sentindo, que pode ser diferente de todas as pessoas que estavam naquela roda, mas que eu de fato estava sentindo, eu deixei quieta a situação. Só que o meu silêncio nessa situação, ele me machucou muito por dentro. Não por conta do que está sendo dito, mas por conta de eu não ter me posicionado sobre algo que realmente me atravessou e sobre algo que é importante para mim. E aí eu não acho que a gente tem que se posicionar sobre tudo o tempo todo, mas acho que é importante a gente se posicionar sobre algo que nos atravessa e algo que, se a gente ficar no silêncio, a gente vai ficar remoendo aquilo um tempão. Algo que de fato é importante pra gente, algo que está conectado com a nossa expressão genuína pro mundo. E eu fiquei quieta. E aí, nessa medida em que eu fiquei quieta, eu fui embora meio perplexa, assim, né? Que foi no final do rolê isso que aconteceu. E eu tava no carro com meu namorado, eu falei, amor, você escutou o que foi dito? Ele falou, escutei. Aí eu falei, mas ele disse isso, isso e isso? Nossa, eu não sei, né? Ele tava prestando atenção em outras coisas e tal. E eu falei, nossa, então, será que eu dei uma exagerada? E nesse processo vieram 2 amigos meus aqui em casa, né? E nesse encontro nosso, chegou nesse assunto de um amigo meu falar, o que ele falou pra você, né? Ofendeu sua profissão, falando umas coisas nada a ver, né? Incômoda e tudo mais. E quando isso aconteceu, foi um momento em que eu me validei. E isso é muito curioso da gente perceber, né? O quanto a gente espera a nossa validação perante o outro. Claro, eu ainda estava bem ativada, né? E bem tentando entender o que aconteceu. Com certeza depois, pensando mais sobre isso, eu chegaria nesse lugar da importância do que eu sinto, até porque é algo que eu acredito e é algo que eu tenho praticado cada vez mais na minha vida e que mudou a minha vida, assim. Eu aprender a me validar. Mas quando a situação que acontece é uma situação que surpreende a gente, às vezes a gente demora um tempo para que essa ficha caia, para que a gente se decolo antes de querer a validação vindo de alguém. E quando o meu amigo me falou isso, eu me validei e aí eu pude comunicar disso, conversar sobre isso, entender sobre isso. E aí rolou uma puta de uma reflexão super legal sobre as coisas que a gente via e sobre como a pessoa nessa postura de comunicar as coisas dessa forma vai afastando todo mundo, né? Porque no final dessa conversa, todo mundo se afastou. Então gerou uma reflexão bem positiva, assim, que é uma reflexão sobre nós também, né? A gente também pode ser essa pessoa que afasta as pessoas por conta da nossa dificuldade de dar espaço para o outro se comunicar, por conta dos nossos preconceitos e tudo mais. Porque isso também tá na gente, né? Então, foi super legal ter tido essa conversa, mas eu lembro que eu fui dormir com muita raiva. Muita raiva. E nesse processo que eu fui dormir com essa raiva, eu lembro que eu virei pro meu namorado e falei, amor, eu tô fazendo um acordo comigo aqui.
eu nunca mais na minha vida vou ser banana e pamonha. Esse foi o acordo que eu fiz com ele. Eu falei, eu me recuso a passar por esse tipo de situação de novo, onde eu não me posiciono sobre algo que eu sei a importância para mim e que realmente me atravessa e que eu quero me comunicar antes de tudo, por medo de gerar um conflito. E a reflexão mais importante disso tudo que eu trouxe, eu acho, foi a reflexão de o medo que eu tava de constranger uma pessoa que estava me constrangendo por escolha, né? E isso me acendeu os olhos, assim, de não faz nenhum sentido eu não estar querendo gerar conflito, não ser a pessoa que cria o climão, com uma pessoa que já está criando isso e principalmente está me desrespeitando, né? E o respeito, o limite, quem sabe sou eu, né? Bom senso é bom, mas a gente não dá para contar com bom senso, né? Cada pessoa tem uma criação, cada pessoa vê a vida de uma forma, cada pessoa tem um filtro para a vida e para o outro. Então não adianta a gente esperar que o outro adivinhe o que a gente acha que seria um bom senso. Na medida em que aquilo nos atravessa, é a nossa responsabilidade de comunicar os nossos limites, né? E eu percebo que eu deixei a porta um pouco aberta, né? Quando ele se comunicou e falou terapeuta holística, eu já quis saber o que, que ele queria falar sobre isso, sendo que, de verdade, não me interessava muito a opinião. Mas eu fiz mesmo assim, e fiz também para querer ser legal, né? Para querer ser legal, para querer agradar, para não ser a pessoa que fala, então deixa quieto mesmo, eu não quero escutar o que você tem para me dizer sobre isso e tá tudo certo, né? Até para não ser vista como arrogante, né? Nós mulheres, a gente tem muito medo de ser vista como grossa, como arrogante, sendo que a firmeza, ela é uma virtude a ser praticada também por nós. A gente tem o direito de falar, nossa, eu não quero falar sobre isso agora. Isso não é grosseria, a gente só está falando, eu não quero falar sobre isso agora. É diferente de ofender alguém. E essa percepção, ela é muito importante também, porque quando a gente percebe que eu estou deixando de querer constranger uma pessoa que está me constrangendo por livre escolha e que está gerando um clima ruim para todos, ou seja, o climão não é a gente que causa, já tá ali, né, nesse sentido, já tá o clima ruim. Quando a gente percebe isso, é muito fácil da gente entrar no outro extremo, né, então eu vou vomitar as verdades que eu penso sobre ele, eu vou vomitar as coisas que eu penso dele ser uma pessoa frustrada e querer entrar para esse lugar de ofensa. Mas é importante a gente perceber que existem caminhos, e a gente pode escolher o caminho mais consciente, o que faz mais sentido pra gente, principalmente o que vai mais me dar paz, né? Porque se eu ofendo alguém nessa situação, a gente já entende que constrangimento é igual ofensa e não é a mesma coisa. E se eu ofendo essa pessoa, eu vou ficar mal depois. Eu vou perder completamente a razão. Eu vou perder completamente o respeito comigo mesma também. E existem formas e formas de se comunicar, caminhos de percorrer, e aí depois dessa reflexão, eu fiz esse acordo comigo, é um acordo que eu queria muito que você fizesse com você, de não se permitir mais ser banana e ser pamonha, para que você não vá dormir com a raiva que você sente de você não ter falado algo que era importante para você, a raiva que você sente de você não ter se posicionado sobre algo que te atravessou, né? A sua expressão autêntica e genuína de quem você é, do que você acredita. Então, tudo isso a gente traz muito trabalho para casa, né? Nesse sentido. A gente fica ali, uma situação que poderia ter se resolvido ali, vai e fica comigo ali até o dia seguinte. Eu fiquei até no outro dia no almoço remoendo essa situação, remoendo mesmo, né? Não era uma coisa que eu tava em paz. Era uma coisa que eu fiquei me achando louca, depois que eu entendi o que aconteceu, eu fiquei com raiva, a raiva da pessoa também, mas muito mais raiva de mim, porque a raiva da pessoa não é da pessoa, né? É uma pessoa que nem vínculo eu tenho. Mas é uma raiva de mim, de eu não ter conseguido me posicionar sobre algo que eu acredito e ter falado o que eu queria, acima de tudo, né? Então, a gente leva muito trabalho para casa quando a gente se permite ser banana e ser pamonha com os outros, né? E aí a vida fala, reage, vamos reagir, vamos digerir, vamos elaborar isso e tudo mais. E na medida em que isso aconteceu, eu pude aprender muito com essa situação também, principalmente sobre essa reflexão, o medo de constranger pessoas que estão me constrangendo. E lembra que o constrangimento
não obrigatoriamente é ofensa, igual eu já disse aqui, e ele pode acontecer de forma simples, né? Por exemplo, eu olhando essa situação de fora depois de um tempo, eu refleti sobre algo que eu poderia ter falado, tipo, não, tá, então tá, aquilo aconteceu, foi, mas como que talvez eu gostaria de ter me posicionado, né? E eu gostaria de ter falado, ó, eu não entendi o que você tá falando, pra mim tudo isso que você tá falando não se conecta absolutamente em nada com a terapia holística, e pra mim esse não é um diálogo que faz sentido nesse momento. Vamos falar de outra coisa, né? Qualquer coisa do tipo, ou simplesmente o que você tá falando é um desrespeito com a minha profissão, eu sinto dessa forma, então acho que a partir disso o diálogo acaba. Se em outro momento você quiser conversar comigo disso com mais abertura, a gente conversa, por exemplo. Né? Então, existem formas e formas da gente se comunicar que são muito para além da ofensa, que é ou a gente não se comunica sobre nada, ou a gente quer comunicar sobre tudo e falar verdades do outro. Qual é o equilíbrio disso? Como que a gente pode falar mais verdades da gente? E com respeito, entendendo também que a gente não precisa ali entrar numa disputa para que a gente chegue no mesmo lugar. Muitas vezes a gente não vai chegar no mesmo lugar com as pessoas, a gente só precisa desse, limite daqui pra frente, não, esse é o meu espaço, isso não faz sentido pra mim. E aí foi muito curioso, na medida que isso aconteceu, depois de um tempo, essa história meio que se repetiu, né, de uma pessoa que veio no Instagram e falou algo do tipo também, não eram as mesmas comparações, mas falando, você trabalha com terapia holística, né? Até que é legal, né? Algo do tipo. E aí eu falei, olhei para aquilo e falei, nossa, o universo me entregou uma oportunidade de eu praticar aquilo que eu acredito. Olha que bom, né? Dá raiva, dá. Você olha e vê a situação se repetindo, você fala, nossa, meu Deus, por que de novo isso em tão pouco tempo, né? E eu acho que isso, por exemplo, no meu caso, também foi um convite de eu me apropriar mais da minha profissão para com os outros, sabe? Para com pessoas que não estão ali pela minha profissão. Diferente de alguém que chega nas minhas redes ou me procura para atendimento, já sabendo o que eu faço, já querendo o que eu faço. A gente se relaciona com todos os tipos de gente, né? A vida acontece e tem muita gente existindo no mundo e quase ninguém é igual a gente, né? Na verdade, ninguém é igual a gente. Mas tem pessoas que a gente tem mais afinidade, pessoas que a gente tem muito menos afinidade. E aí, nesse processo, eu enxerguei como uma oportunidade muito boa de eu experimentar isso que eu tinha vivido de um outro lugar. E aí eu respirei e aí eu escrevi exatamente o que fazia sentido pra mim. Eu não sei o que você passou com a terapia holística, o que aconteceu com você, mas eu trabalho com isso há mais de 5 anos, eu respeito muito a minha profissão, busco fazer com o máximo de respeito, de comprometimento, de responsabilidade o que eu faço e sei que consigo ajudar muitas pessoas, porque esses também são os feedbacks que eu tenho. Então, eu não sei o que você está falando em relação a isso, o que você viveu, eu respeito, mas é assim que eu vejo o meu trabalho e aquilo que eu faço. E na medida que eu pude me posicionar sobre isso, que percebe, eu não precisei ofender ninguém, né? Mas eu preciso aprender a bancar, porque o climão já existia, eu só estava fingindo que não existia. Na medida em que a gente traz esse retorno desse lugar mais consciente, onde a gente se posiciona, às vezes com uma clareza, só é isso, clareza. Pra mim, isso funciona dessa forma. O climão realmente fica consciente pra todo mundo. Porque senão só a gente fica carregando esse peso, né? E a gente tá aqui pra trocar. Então, que a gente possa perder esse medo de se posicionar sobre algo que é importante pra gente com respeito, né? Com essa consciência do que eu quero com essa pessoa. Por que essa pessoa disse isso, né? No sentido de em que ponto isso pega pra mim. E aprender a se posicionar a partir disso. E isso não é uma coisa que a gente faz de primeira, né? Todo mundo fala na minha relação com a comunicação, de que você se comunica muito bem, um monte de coisa, mas é importante se você me vê dessa forma e você se vê totalmente diferente disso que você vê em mim, é importante você me tirar desse pedestal que você colocou. Então, se você me vê dessa forma e se vê muito diferente disso que você enxerga em mim, naturalmente você se compara comigo e fala, nossa, mas eu não sou boa, eu não consigo fazer isso. É importante você me tirar desse pedestal que você colocou e se tirar desse lugar tão baixo que você se vê também, para que você possa experimentar a comunicação. Porque como que a gente se torna uma boa comunicadora?
Não é ficando calada que a gente se torna uma boa comunicadora. E aí eu não tô falando de comunicadora, de apresentadora de TV, né? Não é que eu não queira GNT, né? Abrindo aspas para já manifestar nesse episódio essa repetição que, se você que me acompanha tá no começo aqui, você vai escutar eu falando várias vezes que eu quero ir pro GNT. Isso é parte do meu trabalho de manifestação, ok? Então vibre junto comigo para que isso aconteça. Ser uma boa comunicadora não é só pra gente ir num programa de TV e apresentar e se comunicar incrivelmente bem. É sobre a comunicação real que acontece com todo mundo o tempo todo, né? Porque a gente tá aqui para isso. Esse é um dos maiores desafios e um dos maiores canais de evolução que a gente tem. Então não dá pra gente evoluir na nossa comunicação só estudando, só lendo, só vendo filmes sobre isso, documentários sobre isso, ou o que quer que seja. A gente aprende na prática. E a prática não é sobre chegar numa linha de chegada em que a gente nunca mais erra. A nossa relação com a comunicação se conecta muito com as nossas emoções, com como está o nosso estado interno. Então, se num dia eu tô mais sensível e mais ativada, é mais difícil de eu reagir num dia em que eu tô mais feliz, mais dentro de mim em algum sentido. Então, essas percepções ajudam muito a gente a se fortalecer, né? Nos momentos em que a gente sente que precisa desse fortalecimento. Então, fica mais fácil de conscientemente a gente se relembrar da nossa força e de se permitir experimentar isso que a gente tanto deseja manifestar. Porque se a gente quer melhorar a comunicação nos nossos relacionamentos e na nossa vida, a gente vai precisar aprender a comunicar, ou seja, se permitir falar, perceber onde a gente erra naquilo que a gente fala, seja com nós mesmos ou seja com o outro. Então eu tô comunicando coisas que não são verdades pra mim. Esse é o erro que a gente pratica com a gente. Eu tô comunicando coisas que não são verdade pra mim, isso também é um erro para com o outro. Não comunicar a nossa verdade pro outro, né? E o erro não precisa ter peso, porque a gente aprende através dele, não é errado. O erro não é errado, né? O erro é parte do processo para que a gente acerte. A gente só vai acertar naquilo que a gente deseja, ou seja, construir uma comunicação leve, amorosa e melhor com as pessoas que a gente vive, rodeia, se a gente se permitir experimentar esse processo e tudo que esse processo entrega, que é desconforto, que é constrangimento, que é inquietação, que é, enfim, o que venha desse processo, né? E pra gente também ver que talvez em algum outro momento vai ser a gente ali, né, que vai estar precisando de um chamadinho de, mas por que você tá falando assim comigo? Eu não gostei. E fica um climão, fica uma sensação de constrangimento. Mas olha, eu pude perceber coisas que eu não perceberia sem essa pessoa ter comunicado isso dessa forma pra mim, né? Então, acho que essa é uma boa situação para eu trazer aqui. E eu escolhi até trazer essa situação aqui que já aconteceu há alguns bons meses comigo, porque na semana passada eu conversei muito de uma situação semelhante que uma cliente minha viveu na mentoria. E a gente chegou nesse assunto de novo e eu pensei, nossa, isso seria muito legal de compartilhar no podcast, porque é algo que constantemente eu tô revisando de por que eu tô com medo de me posicionar aqui? Por que eu tô com medo de falar o que eu penso aqui? Né? De novo, não é uma obrigação que a gente precisa se colocar de querer comunicar sobre tudo o tempo todo em todos os lugares. Isso sinaliza a nossa falta de maturidade também, né? De querer falar com todo mundo o tempo todo sobre tudo a toda hora. É perceber quando aquilo nos atravessa, quando a gente está querendo aprofundar naquilo, quando aquilo é importante pra gente, quando aquilo sinaliza um trabalho que a gente vai levar para casa se a gente não se posiciona ali. Eu acho que isso sim, vale a pena a nossa atenção e a nossa experimentação para a gente se descobrir a partir disso. Me conta aqui embaixo como que esse episódio chega para você e a gente se vê na próxima semana.